vamos apresentar um trabalho sobre multímetro e suas utilizações. A equipe é formada por mim, Agatha Medeiros, Maria Jéssica Oliveira e Rayane Gonçalves de Abreu. Bom, aqui o sumário, bem rapidinho, sobre o que a gente vai apresentar, que seria o que é um multímetro, modelos, categorias, funções, como e onde usar, cuidados na operação, preços e as referências. O que é um multímetro? Também conhecido pelo nome de multitester, o multímetro é um equipamento muito utilizado em setor industrial, assim como em vários outros setores. Serve para fazer medição de diferentes tipos de grandezas elétricas. O multímetro é um aparelho de medida elétrica capaz de realizar a medição elétrica de 3 tipos diferentes: voltímetro, ohmímetro e amperímetro, que vão ser melhor exemplificados mais para frente. Ele nada mais é do que um equipamento capaz de medir resistência elétrica, tensão ou corrente contínua, ou tensão e corrente alternada. O multímetro ele possui ampla utilização entre técnicos de eletrônica e eletrotécnica. São os aparelhos mais utilizados na pesquisa de defeitos em equipamentos eletroeletrônicos devido à sua simplicidade de uso e portabilidade. Modelos. Existem 2 tipos de modelos de multímetros, que são os analógicos e os digitais. Os analógicos, eles são baseados nos galvômetros, cuja verificação de leitura acontece por meio de força eletromagnética em seu ponteiro. Esse é um tipo de multímetro que apresenta um mostrador com diversas escalas graduadas. Ele realiza a verificação da leitura utilizando a força eletromagnética existente no seu ponteiro. Para interpretar o valor da grandeza que está sendo medida, ou seja, se é resistência, tensão ou mesmo corrente. Este equipamento possui o que chamamos de suspensão, que trata de um mecanismo que permite um movimento com baixo atrito. Também possui uma escala sobre a qual são realizadas as leituras. Essas leituras se caracterizam pelo calibre, que é o valor máximo medido por um instrumento sem que ocorra nenhum dano, a posição do zero, que trata-se de quando o instrumento não está efetuando medidas, podendo variar, a linearidade, que se referem como a escala dividida, e algumas das principais características operacionais dos multímetros analógicos são sensibilidade, que é uma grandeza diretamente relacionada com a resistência interna dos instrumentos. Quanto maior for a sensibilidade do instrumento, melhor ele será. A resolução, que através dela é possível identificar a capacidade de um instrumento em diferenciar grandezas com valores próximos entre si. E aqui nessa imagem é possível identificar a capacidade de um instrumento. É possível ver detalhadamente um multímetro analógico e suas funções. Multímetros digitais. Como o nome já diz, ele trabalha de forma digital e mostra os números das medições em um visor. Ele possui circuitos análogo digitais para converter a corrente elétrica em sinais digitais. Os circuitos análogo digitais têm a função de comparar a corrente que está sendo medida com uma corrente gerada internamente no multímetro. Assim, fazem o cálculo e enviam a medição ao visor do aparelho. Este visor pode ser 2 tipos, LED ou LCD. A seguir, irei ilustrar algumas vantagens e desvantagens do visor LED e LCD. Vantagens do LED. Ele pode ser visualizado virtualmente de qualquer ângulo, proporciona leituras mais fáceis à distância, é mais durável que o LCD, pode ser utilizado em ambientes com pouca luz. Seu tempo de resposta varia pouco com a temperatura ambiente. Pode ser usado em condições ambientais adversas. As suas desvantagens são que o consumo de energia é mais elevado que o LSD e é difícil a leitura dele em luz solar. Agora, vantagens do LSD são que permite leitura em ambientes externos, mesmo sob a incidência direta do raio solar, e o consumo de energia dele é muito baixo. Algumas desvantagens são que o uso em ambientes com pouca luz
exige uma iluminação de fundo e o tempo de resposta decresce em baixas temperaturas. Agora, algumas características operacionais dos multímetros digitais. A resolução é fornecida através do número de dígitos ou contagem do seu display. Exatidão informa o maior erro possível em determinada condição de medição e a categoria diz respeito à segurança, tanto do operador quanto do equipamento. Desta maneira, os instrumentos digitais são hierarquizados em 4 categorias de sobretensão. Aqui é possível ver detalhadamente um multímetro digital e suas funções. As categorias de multímetro. Você sabia que o multímetro possui categorias de emprego e que não podem ser utilizadas para qualquer função? Bem, essas categorias estão associadas à exposição do equipamento à sobrecarga e também à distribuição do equipamento com relação à fonte de energia. Por que separar as categorias? O principal motivo é pela segurança do profissional, pois as categorias são classificadas de acordo com a capacidade do equipamento e sua quanto tensão ela suporta no curto intervalo de tempo na rede elétrica. Ou seja, quanto maior a categoria, maior a resistência a um surto na rede e, por consequência, torna-se mais seguro para o operador. Elas também são classificadas de acordo com a sua função. As classificações são CAT 1, 2, 3 e 4. O CAT 1 são equipamentos de medição de baixa tensão, sendo usados em circuitos isolados de rede elétrica de alimentação e possuem menor proteção para o profissional. O CAT 2 são utilizados para medição em eletrodomésticos de uso geral. O CAT 3 são usados para verificar a tensão nas tomadas em ambientes residenciais ou comerciais. O CAT 4 é uma categoria de maior nível de proteção, assim sendo ideais para a utilização de medição em locais de maior intensidade. Aqui a gente pode ver um modelo de circuito que exemplifica o emprego dessas classificações. O CAT 1 é ideal para um trabalho como em painéis de distribuição. Antes era o CAT 4, agora o CAT 3 é usado em circuitos de distribuição de iluminação e equipamentos físicos, como podemos ver. Já o CAT 2 é usado em tomadas de distribuição que estejam a mais de 10 metros do CAT 3 ou a mais de 20 metros do CAT 4. E por último, o CAT 1, que é usado em medição de circuitos elétricos como rádio ou TV, mais simples. Aqui a gente pode ver uma tabela de tensões máximas admissíveis. Essa tabela relaciona os tipos de categoria de aplicação 2, 3 e 4, que já vimos anteriormente, com as tensões máximas admissíveis do equipamento em diferentes tipos de situação do seu trabalho. Bom, as funções do multímetro. Essa ferramenta ela é capaz de medir corrente elétrica, que é a função amperímetro, a tensão elétrica, que é a função voltímetro, a elétrica de função ohmímetro e capacitância, frequência de sinais alternados e temperatura. Bom, a definição sobre qual medição será realizada, ela acontece por tipo uma chave rotativa que vai selecionar a função que vai ser utilizada nesse multímetro.
Exemplificando melhor também as funções que eu falei, amperímetro, voltímetro e ohmímetro temos. No voltímetro, a função ela é utilizada para medir tensões AC/DC. Um voltímetro considerado ideal apresenta na entrada uma resistência elétrica de valor infinito, de forma que a corrente que o percorre é nula. Assim, não se estabelece uma diferença de potencial no aparelho, garantindo assim a não interferência do aparelho no funcionamento do circuito. Em amperímetro, esta função é utilizada para medir correntes. Um amperímetro é considerado como o ideal quando possui resistência interna igual a zero, ou seja, equivale a um curto-circuito. Na prática, a menos que se busque grande exatidão em uma medida, pode-se considerar que os amperímetros são ideais. Em ohmímetro, a função é utilizada para medir resistividade. Um ohmímetro considerado como ideal mede a resistência conectada entre seus terminais e entrega potência nula ao resistor. Como e onde usar? Como podemos notar, este é um aparelho simples e prático que pode ser utilizado em diferentes setores para medir diferentes grandezas elétricas, além de realizar outras funções conforme citamos acima. Ele pode ser usado em residências, indústrias, oficinas e laboratórios de eletrônica. Cuidados na operação. Para evitar danos ao aparelho ou ao operador, é necessário ter alguns cuidados, como 1. Nunca ligue um amperímetro em paralelo com a carga que deseja medir a corrente. 2. Não utilize a escala de corrente para medir tensões e vice-versa. 3. Jamais tente medir resistência com um circuito ligado. 4. Deve-se observar a escala correta do circuito testado. 5. Utilize sempre equipamentos de proteção. Bom, os preços, o ponto de um preço de multímetro ele pode variar muito, depende da marca, características associadas. Os modelos de mão portáteis podem variar entre 15 e 20. E modelos com esse nome aí, incluindo modelos de bancada, podem custar até 1.000. Se fiz descobertas valiosas, foi mais por ter paciência do que qualquer outra coisa, Isaac Newton. Bem, esse foi nosso trabalho. Muito obrigada pela atenção.